Irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5, que nos dizem assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Vamos ao livro dos Juízes, que nós começaremos a fazer as meditações nele, né, a partir desse momento. É um livro que narra uma constância no povo de Israel após ali a morte de Josué e antes do início da monarquia dentro do povo de Israel. Ele narra um ciclo vicioso de um povo que desobedece a Deus, que é dominado pelos seus inimigos, e então esse povo busca novamente ao Senhor, o Senhor providencia um juiz, um libertador, e esse povo passa a ter paz durante algum tempo, até que se reinicie novamente o ciclo de desobediência e de ser subjugado. Mas aqui o capítulo 1 é um resumo do geral das conquistas de Israel ao entrar ali na Terra Prometida. Ele coloca ao fim do capítulo 1 uma relação dos povos que não foram expulsos conforme tinha sido a ordem de Deus. E essa não expulsão, essa desobediência do povo é a base para as consequências que são narradas no restante desse livro. Mas aqui, então, no capítulo 2, eu gostaria que nós tirássemos duas lições do texto que nós lemos. Primeiro, nos fala a respeito do Deus fiel, o versículo 1. Quando a Bíblia aqui nos fala do anjo do Senhor, o anjo na letra maiúscula, nós sabemos que é uma manifestação do próprio Senhor Jesus aqui no Antigo Testamento, é o que nós chamamos de teofania. E as próprias declarações desse anjo do Senhor demonstram isso. Ele não diz, o Senhor vos fez subir, ou o Senhor lhes disse. Ele diz, eu vos fiz subir, nesse início do versículo 1. E lá no final do versículo 1 fala, eu disse. Então, aqui é uma manifestação do próprio Deus que fala ao seu povo. Embora seja chamado de anjo, ele é a teofania do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Ele sai de Gilgal, que era onde estava a arca, conforme narra lá em Josué capítulo 5, versículo 1 até o 12. E ele então se encontra aqui num lugar que, ao fim do versículo 5, eles chamam de Boquim, né? Mas é um lugar que, na verdade, fica próximo a Betel. E ali ele faz a declaração da sua fidelidade. Em primeiro lugar, irmãos, ele fala que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Ele fala, do Egito eu vos fiz subir, eu trouxe essa terra. Deus é o Deus que cumpre aquilo que prometeu. E veja que essa promessa não foi dada ali apenas por mão de Moisés, é uma promessa que havia sido feita lá a Abraão, de dar uma terra a Abraão e a sua descendência. Deus é o Deus que tem uma aliança executada e realizada no tempo, mas que ele, independente do tempo, cumpre aquilo que ele prometeu. Para isso, ele tirou o seu povo do Egito e levou à terra prometida. Demonstra, irmãos, que tudo o que Deus diz se cumpre. Como diz mesmo a Escritura, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, além disso, nessa primeira parte ainda, a sua aliança é eterna e inviolável. É outro ensino que nós temos aqui. A segurança nessa manutenção do pacto de Deus com seu povo não está em nós, porque se dependesse de nós,
toda essa aliança seria quebrada, desfeita. Mas a segurança nessa manutenção está no próprio Deus. A sua fidelidade está baseada no seu amor e na sua graça para conosco. E por isso ela é renovada diariamente segundo a sua misericórdia. Pelo fato de Deus amar o seu povo, pelo fato de Deus ter misericórdia para com o seu povo, Deus vai mantendo a sua aliança com o seu povo. Essa, irmãos, é a mesma aliança que foi renovada e continuada na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que lá em João, no capítulo 10, versículo 28 e 29, ele nos faz essa declaração da, da sua inviabilidade da sua aliança conosco. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. É porque nós temos uma aliança com Deus que nós temos a certeza que essa aliança nunca será invalidada, essa promessa nunca deixará de ser cumprida. Mas o segundo ensino, irmãos, que esse texto aqui nos dá, depois de falar do Deus fiel, ele nos fala de um povo que é infiel. Em contradição à fidelidade de Deus, o anjo aqui ele mostra a infidelidade do povo. Ele no versículo 2 fala: olha, vocês não deveriam ter feito aliança com os moradores da terra, deveriam ter derribado os altares. Por quê, irmãos? Porque as nações, os povos que habitavam ali em Canaã, eram um povo idólatra, um povo que não seguia o mandamento de Deus. Então, nesse sentido, eles viviam em desobediência à lei de Deus. Esses povos simbolizam a vida em pecado, simbolizam a existência do pecado no meio da terra. Então, fazer aliança, como diz o versículo 2, com esses povos, ou seja, fazer um acordo com eles, um pacto com eles, que eles não seriam expulsos nem mortos, significava, em outras palavras, a deslealdade do povo de Israel com Deus, a permissão da habitação do pecado no meio do povo de Deus. Irmãos, essa é uma desobediência à santidade de Deus. Ele fala aí no final do versículo 2: contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizestes? A permissão da existência desses povos era uma desobediência à santidade do próprio Deus. Então, no versículo 3, vai nos mostrar a consequência dessa infidelidade. O anjo fala que eles, portanto, não seriam expulsos, mas que seriam adversários e os deuses deles seriam laços. A consequência dessa infidelidade, irmãos, é essa luta, essa guerra constante entre a santidade de Deus, ou seja, entre a vontade de Deus para o seu povo, e as tentações e armadilhas do pecado contra nós. É aquilo que Paulo posteriormente nos fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, quando diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É essa luta que existe em nós, essa guerra de quando muitas vezes permitirmos que o pecado ainda habite dentro do nosso viver. Então veja que no versículo 4, depois que o anjo do Senhor fala, o Senhor Jesus diz, nos é narrado ali que o povo levantou a sua voz e chorou. O povo chorou porque eles perceberam que desagradou a Deus e perceberam o que viria a seguir como causa da sua desobediência. O restante do livro é a demonstração dessas consequências da desobediência, da não expulsão do pecado no meio dele, desses povos que representam o pecado. No versículo 5, então, eles sacrificaram ao Senhor. Eles fizeram oferta pelo pecado, eles fizeram confissão. A palavra Boquim, quando fala por isso, chamaram aquele lugar Boquim, a palavra dessa cidade chamada Boquim significa lugar de pranto ou pranteadores. Irmãos, quando nós permitimos a existência, a permanência do pecado ainda na nossa vida, mesmo depois de termos feito aliança com Deus, o resultado disso é uma vida de sofrimento e de angústia. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. O sacrifício já foi feito. Jesus morreu na cruz para nos libertar definitivamente desse pecado. Nós, portanto, temos que viver aquilo que Paulo fala lá em Colossenses,
no capítulo 3, de despir desse velho homem, despir dessa vida de pecado e nos revestir de Cristo, nos revestir do novo homem, revestir-nos da santidade. Por isso que também Paulo, em Romanos 6, versículo 11, ele fala: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Que esse texto venha nos ensinar a viver uma vida de santidade e que a graça do Senhor seja sobre nós. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, te louvando, adorando e reconhecendo a Tua obra perfeita em nossa vida. Nós sabemos que nós somos imperfeitos e somos infiéis. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de santidade, expulsando e mortificando o pecado diariamente do nosso viver, para que sejamos santos como Tu és santo. Abençoa o Teu povo, portanto, com a Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.